Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers, desta vez com mais um convidado. Nós estamos a fazer esta coisa de trazermos pessoas amigas que gostam de videojogos e que têm esta paixão que nós temos de explorar estes mundos virtuais que outras pessoas criam para nós experienciarmos. Desta vez este episódio vai ser dedicado a um jogo muito conhecido da Crytek Studios, mas antes de mais, as apresentações estão sempre em primeiro lugar e, como é óbvio, temos aqui connosco Tiago Carvalho, instrutor de hidroginástica perneta. Ui, espetacular. Instrutor, pode ser. Para fazer a fisioterapia, a única perna que tenho. Não é mau, não é mau. Muito bem, muito prazer. Comigo tem André Leitão, que é controlador de tráfego aéreo. Muito bem. Mas responsável por acidentes ou só nada, um bom controlador? Só controlas. Então essa está boa, essa profissão é boa. Tá, não é muito má. Não, até agora foi melhor que meteste. Sim, e eu agradeço por isso. Nada. É sempre muito importante. Em consideração. Temos convidados, não se pode aqui alongar muito. Connosco, o nosso convidado é João Paulo, criador certificado de gambuzinos. João, como estás? Boas, olá André, olá Tiago. Obrigado por essa profissão. Sim senhora, olha, muito fixe. Um gosto de estar aqui com vocês a falar de mais um jogo aqui no vosso podcast. Obrigado por me receberem. Muito obrigado nós por estares a participar e tirares um tempinho da tua vida para nos aturares e falares um bocadinho acerca deste jogo épico. Um tempinho que nós vamos falar. precioso. Sem dúvida, qualquer tempo das pessoas é precioso. Nós respeitamos sempre isso muito. Quanto às pessoas que estão em casa também a gastarem o seu tempo precioso a ouvir-nos, Tiago, como é que elas podem fazer para nos seguir, subscrever e toda essa coisa? Podem nos subscrever nas variadas plataformas que temos: YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou Amazon Music. Podem também fazê-lo através do Facebook ou do Instagram. Perfeito. Quanto a nós, vamos iniciar então mais um episódio de Old Gamers, desta vez dedicado ao Far Cry. Frick! You're old gamers! Don't worry, they are just a bunch of old gamers. They're old gamers. Old gamers, you are. This podcast is about to start. Old gamers, here comes a new challenger. Em 2004, a Crytek Studios criou o mercenário Jack Carver e libertou-o numa ilha paradisíaca repleta de pessoas duvidosas com cara de poucos amigos e armadas até aos dentes. O jogo impressionou tanto pela sua componente gráfica que conseguiram a atenção da Ubisoft, que se responsabilizou pela publicação e distribuição do jogo. Nasceu Far Cry. Um ex-marino musculado, com a melhor camisa havaiana da região e com um vasto conhecimento em qualquer tipo de armamento conhecido pelo homem, é contratado para escoltar uma mulher misteriosa, Valerie Constantine, e após um ataque ao seu barco por indivíduos de moralidade duvidosa, digamos, naufraga numa ilha tropical deserta completamente desamparado. Parece um enredo de um filme clássico de Schwarzenegger, não é? Pois, é exatamente esse sentimento que temos quando calcamos pela primeira vez as areias doces da praia mais sangrenta do mundo. É que esta não é uma praia paradisíaca comum, daquelas que encontramos nas revistas de viagens, com fotografias de turistas a beberem pinhas coladas e a arrebentarem 4 salários numa semana de descanso intenso. Não. Aqui há mercenários sedentos de sangue e, pior do que isso, criaturas que desafiam as leis da criação da vida. Rapidamente nos apercebemos de que existe algo de muito errado nesta ilha e apenas nós conseguimos resolver esse mistério. A Crytek Studios surpreendeu o mundo com um jogo inovador e uma experiência single player em FPS que não deixa o colosso do género, o Half-Life da Valve, envergonhado. Numa era em que o multiplayer ainda se estava a dar a conhecer aos jogos e aos jogadores, a base tinha de ser uma grande história com ambiente cativante e personagens misteriosas que não nos fizessem largar o jogo. E a Crytek entregou precisamente isso. Dando prioridade ao nosso prestigiado convidado, João Paulo, diz-nos o que te fascina mais nestes jogos de FPS que foram criados pós-era Half-Life.
Epá, olha, obrigado, prestigiado os apresentadores. Epá, olha, na altura, isto é um jogo de 2004, certo? Este jogo já Exatamente. tem 18 anos, meu. Há gente a ouvir este podcast que ainda nem tinha nascido quando o jogo saiu. É verdade, é verdade. Opa, mas na altura eu acho que foi revolucionário porque pá, não sei se vocês se lembram de algum outro jogo que tenha assim começado no aspecto do mundo aberto, que eu acho que foi o que o Far Cry teve aqui um bocadinho de pioneiro, não é? Em que as missões eram por ser lineares, não é? Tinhas que ir do ponto A ao ponto B, tinhas que apanhar isto, destruir aquilo, etc. Mas acho que aqui o revolucionário da coisa era mesmo as maneiras diferentes que tu podias abordar a mesma situação. Tinhas um campo de mercenários, e tu podias ir diretamente com a metralhadora por ali fora a matá-los a todos, ou então podias ter uma abordagem mais furtiva e ir à volta por trás lá para a floresta, não sei o quê, e apanhá-los um a um sem fazer barulho. Pá, e acho que foi revolucionário para a altura essas mecânicas de jogo. Pá, e o que me prendeu aí no jogo foi essencialmente foi isso e foi os gráficos, porque na altura era também uns grandes gráficos para a altura, pá, era um grande jogo. E tinhas de ter um PC ainda algo razoável para correr o Far Cry, ou não? Sim. Tipo um Pentium Eu 3, acho- mais ou menos. Exato. Eu acho que pá, a Crytek fez tipo uma cena revolucionária e um motor de jogo revolucionário para a altura e que puxava mesmo pelos computadores. Aliás, o jogo que eles fizeram a seguir foi o Crysis, que é o jogo dos memes do se o teu PC corre o Crysis, corre tudo. É correto. Foi nos anos seguintes e que se manteve durante muito tempo o benchmark ali de um bom PC, era o PC que corria ali o Crysis. O Cry. Que agora está na Nintendo Switch, é surreal, hein? Exato. A consola mais fraca neste momento no mercado em termos de hardware corre o Crysis. É uma nota de como a tecnologia consegue avançar tão rápido, mais rápido que a gente sonha. É verdade. Ninguém diria naquela altura que iria correr numa consola portátil, pá. Sim. Mas olha, acho que o mundo todo que eles conseguiram criar e depois a história também tinha uma história muito, muito cativante. Não sei se tu sentiste isto, mas era daqueles jogos em que te agarrava e que tu querias descobrir e querias avançar e querias saber o final da história, pá, e tinha momentos muito bons, pelo menos do que me lembro. Pá, sem dúvida, era isso que estávamos a falar, que estes jogos pós-era Half-Life parece que foram buscar muito à parte que o Half-Life tinha isso, não é? A história puxava-te até ao fim. Gil, não sei se tu também sentiste este apelo da parte da história ou simplesmente gostavas mais daquilo que o João estava a falar, que era teres uma abordagem diferente a cada acampamento e teres não sei se pela primeira vez, mas teres essa liberdade brutal. Ter a liberdade de poder utilizar o mapa como estratégia para neste caso, para concluir as missões. Estou de acordo com o João, em que a melhor coisa que fizeram no jogo de Far Cry, também para a altura que era, foi abrirem o mapa e com essa possibilidade de escolha. E foi a introdução dos veículos. Eu acho que a introdução dos veículos, o método de condução dos veículos, foi a melhor coisa que eles fizeram. Isto porquê? Porque eu jogava no computador, como a maior parte, toda a gente jogava isto, em que tu com o rato fazias a cabeça, não é? Tu com o rato conseguias fazer o manuseamento da cabeça e andares de carro e controlares para onde é que estás a olhar. Aquilo no início faz assim uma complicação, mas depois com o desenrolar do jogo tu até te habituas. E é engraçado é que tu consegues ir para o meio do mato, tu consegues ver a 500 metros o inimigo e consegues estar dentro do carro a observar em todo o teu redor como é que podes fazer para fazer a abordagem ao inimigo. Pá, eu por acaso gostei muito do jogo. O primeiro jogo a introduzir assim mecânicas de veículos num FPS foi talvez o Halo, não? O Halo, sim, o Halo, do sim. que me lembro, sim, o Halo, que era
pronto, acho que já tinha 2 ou 3 anos na altura, e tinha aquele buggy, aquele Jeep em que podias ter no multiplayer pelo menos um jogador a conduzir, outro E outro a disparar. no lugar do passageiro e outro na metralhadora em cima, que era, Sim, que era sim, também era uma mecânica muito fixe, muito fixe. No Far Cry não sei se dava para isso, mas Opa, talvez mas em sim. multiplayer. Mas talvez, eu no sim. Far Cry sei que tu conseguias conduzir. Agora Sim. na parte Sim, da sim. metralhadora, que eu acho que conseguias passar para a parte da metralhadora. Tinhas era que sair do Jeep e entrar na parte de trás ok. para disparar. Agora de estar no lugar É de passageiro, isso. não, porque eu nunca joguei o multiplayer. Olha, eu É estive a dar uns toquezinhos há pouco tempo, só 40 minutos só para ver aquilo, e é um jogo que se aguenta bastante bem. Claro, tendo em conta o tempo em que Claro. em que saiu. E basicamente tu conduzes e consegues com o rato, consegues controlar a arma e disparar ao mesmo tempo. Sim, sim, E sim. rebentar com Nice. outros carros. Agora, se consegues ir para a parte de trás em multiplayer, poderá acontecer. Honestamente, já não me recordo, porque houve várias pessoas a jogarem multiplayer, só que preferiram estar numa ilha às voltas a darem headshots um ao outro. Mas isso Sim, fica sim, se calhar sim. mais para a parte final do programa. Quanto à história do Far Cry, nós sabemos que este personagem é um badass, né? Quando o jogo abre com uma cinemática em que ele está pendurado numa proa de um barco, tipo Jack Sparrow com a camisa havaiana a esvoaçar, e de repente dá um salto para a água porque o barco é abatido, e se vê no meio de criaturas sedentas de sangue. Esta é a Sedentas premissa. de sangue. Isto é uma premissa épica. Isto é uma premissa É verdade, que te dá é vontade de facto de pá, deixa lá. E atenção, tu começas o jogo num bunker, porque aquela ilha é uma ilha que tem alguns resquícios da Segunda Guerra Mundial, e os jogadores identificaram que aquilo era um bunker japonês, um easter egg engraçado que eu também desconhecia até há bem pouco tempo. Portanto, aquilo é um bunker japonês logo no início do jogo, em que Logo fazes no o início do tutorial para te agachares e aprenderes sim, os para movimentos, aprender os e movimentos e os controles. conseguires sair dali e és libertado naquela ilha incrível. Que já agora estávamos a falar de gráficos. Epá, na altura toda a gente falava na água daquilo. A água isto é brutal. Era Eu muito devo fixe. dizer, era pá, Muito na satisfatório. altura aquela água, a forma como a água estava feita, que ainda hoje é uma coisa muito difícil fazer num videojogo, é capturar bem a parte da água. Normalmente é onde os jogos falham Sim. mais. Pá, ali na altura toda a gente estava a elogiar aquilo. E eu fui jogar agora, epá, é muito mal. É muito aquilo vês os retângulos, meu, da água. Mas de alguma forma, na altura, aquilo para toda a gente era incrível, Sim, meu. mas isso é normal, não é? O primeiro impacto que a gente tem com esta parte da realidade, né, para nós, os jogos, e já falámos sobre isso, todos os jogos que sejam de 2008 para baixo são todos gráficos fenomenais. Mesmo o Tomb Raider, Lara Croft, Sempre. no Tomb Raider Sim, 1 nem sequer as mãos abrem, nem fecha para ter pistolas, não é? Sempre tudo com as mãos fechadas e Até no próprio GTA V, não é? Tu assinavas assim, Sim, não é? Desta no forma. GTA V. Portanto, Não, mas- a gente continuava a dizer que aqueles são gráficos topo de gama, aquilo. Na altura eu acho que era do melhor, de facto, do melhor que se fazia na altura, mas se a gente for comparar com hoje em dia, pá, Não, se for comparar com hoje em mas- dia, claro. Há exato. sempre o melhor. E também ao bocado estava a falar que era jogo para um Pentium 13 e não era. Era um jogo para um Pentium 4. Muito bem, Estive a olha, ver se viu um aqui Pentium. e precisava Pronto. de 1 GB de memória, porque senão e 1 GB de memória antigamente era muita coisa. Para quem Pois mexia é, com é disquetes. Olha, uma das coisas que também gostei muito do jogo em termos da dinâmica e da movimentação de personagem não sei se vocês se lembram disto, mas vocês tinham eu joguei no PC, acho que todos Sim, nós sim, jogámos sim, no PC o Far Sim, Cry. sim. Tinhas as teclas de movimentação, o W, o A, o D e o S, mas depois as teclas de cima permitiam-te inclinar o personagem para estares escondido numa esquina, numa parede. Tu inclinavas o personagem, davas tiros e depois largavas. Era uma espécie de cover. Epá, eu não me lembrava disto. Isso é muito fixe porque te dá um dinamismo muito diferente ao jogo em si. Porque uma coisa é como o Half-Life tinha, que era andavas normalmente. Sim, sim, Outra sim, coisa sim. é de conseguires inclinar o personagem para espreitares, porque como tinha a parte do stealth, dava-te jeito às vezes veres quantos guardas estavam, como é que davas a volta aos mercenários e não sei o quê. E depois tinha uma tecla que te permitia permitia-te deitar-te no chão, ao estilo Metal Gear Solid, que era uma coisa que também não era muito normal. Normalmente tu tens o agachar, que é o crouch, que é para passar Sim, por sim, baixo sim, de coisas mais. Tu ali podias-te deitar, que era para quê? Para fazer stealth na parte, nas zonas do mapa que tinham erva alta. Sim, sim. Opa, eu acho e das isso- cabanas, havia cabanas em madeira que conseguias andar por baixo da Por cabana. baixo das cabanas, exatamente. Sim, Eu sim, acho isso, logo aí,
pá, tu percebes ao jogar hoje em dia, percebes porque é que o jogo foi tão importante e porque é que teve este peso tão grande quando saiu na altura. É verdade, e tinha também outra coisa que lá estarão várias coisas novas. Era isso, e tinha também aquela mecânica do barulho. Ou seja, se tu tens um minimapa no canto inferior e tinhas também um medidor de barulho. Se tu fizeres muito barulho, tu alertavas os inimigos que estivessem próximos e os gajos vinham, ouviam e vinham direitos a ti. Eu acho que isso foi uma mecânica que os Far Cry foram mantendo. Mas também acho que foi, na altura, para um FPS, que foi dos primeiros a implementar essa mecânica também. Este jogo do Far Cry não era aquele que também havia a possibilidade de atirar a pedra para longe quando estavas agachado? Excelente questão, não me recordo. Epá, também não. Mas eu sei que havia um jogo também, que era assim também numa ilha, em que nós, quando estávamos atrás do inimigo, conseguíamos pegar em objetos, atirar para longe, que era para ele sair do nosso campo de visão, ou nós neste caso do dele. Sim. Que era para conseguir fugir. Já não me recordo se é neste ou se foi noutra missão. Mas olha, é bem provável, porque essa mecânica faz todo sentido com aquilo que nós três... Como o João também estava a falar, daquilo do medidor de som. Sim. Nós pegamos em tudo o que nós três dissemos até este ponto neste episódio deste podcast, e pensares que consegues atirar uma pedra, ainda para mais com esta componente do som que o João estava a falar agora, de alertar guardas, acho que era o mais fácil de se fazer. Portanto, acho perfeitamente possível que não estejas enganado e que essa mecânica estivesse no jogo. É possível. Ainda falando relativamente ao som, pá, uma das coisas que eu notei, e atenção que eu joguei com o som do computador, como toda a gente sabe, não é o melhor, e depois com fones. Há uma coisa que tu notas já com muito cuidado da parte deles, é o som, que cria ali um ambiente quase que 3D. Tu andas um bocadinho na selva, pá, tu ouves o som dos mosquitos, dos animais, de passos, de pessoas que até estão bastante longe de ti, é daqueles jogos que dá a ideia que tu só pelo som consegues saber onde é que os inimigos estão, onde é que tens que ir. E isto para um jogo da altura, claro que hoje em dia não é nada de extraordinário, e há muitos jogos a experimentar isto e levar o áudio 3D muito mais à frente, mas para a altura, já estamos aqui a tocar em demasiadas características que tornam este jogo mesmo incrível, porque eu não me recordo mesmo no Half-Life que tivesse uma componente de som assim tão cuidada, pelo menos que eu me recordo. Era um bom som, como é óbvio, mas mesmo em termos de dinâmicas, porque aqui tu ouves os mosquitos numa parte diferente do áudio, ouves os passos, há uma série de sons que estão a acontecer a distâncias diferentes e que te criam esse ambiente. Normalmente os jogos costumavam ser um bocadinho mais quadrados na altura, sim. Nesse aspecto, pelo menos eu tenho essa ideia. E outra coisa que eu acho que eles conseguiram criar muito bem os ambientes do jogo. Aquilo que toda a gente se lembra é aquele primeiro nível inicial da praia e da floresta e não sei o quê. Mas depois tu tinhas também outros momentos mais à frente muito bons. Eu lembro-me de uma parte mais à frente em que já era mais de noite, tu estavas assim numa floresta também, e depois toda essa parte, os gráficos, o som, tipo, tu estavas mesmo envolvido naquilo e tinhas mesmo, estavas ali mesmo dentro do mundo do jogo. Todos eles, depois tinhas um laboratório, tinhas vários cenários que acho que foram muito bem conseguidos e transportavam-te mesmo para... Eu não sei se este foi um dos primeiros jogos a fazer o coisa também de tempo, porque tu aqui conseguias dormir. Quando ias para as cabanas conseguias descansar e avançava 8 horas no relógio. E agora vai enquanto aquilo que o Paulo diz, do passar do dia para a noite. Tu à noite ou conseguias ter uma noção maior dos barulhos, porque parece que ficava o mapa mais silencioso, e quando passavas para o dia já conseguias ouvir carros, e se estivesses perto de alguma base, não é? E aconteceu muitas vezes, que era uma das coisas que eu gostava e achava engraçado, era, em vez de fazer as missões, andava por ali, né, a explorar o mapa, e quando encontrava as cabanas punha-me a descansar, e quando acordava ouvias sempre gente à volta, mas a gente ali dentro da cabana, porque eles não entravam, e aconteceu eu estar dentro da cabana do inimigo a dormir,
Epá, tu és o Rambo, tu és o Rambo de Far Sou o Cry. Rambo, não, claro. Nunca imaginei isto. Eu levava o coisa. Epá, já fiz muita coisa maluca na minha vida, mas dormir na cabana do inimigo de mercenários durante a noite Sou maior, isso é impressionante. Eu levava a profissão do Jack Craven ao limite. Já que era fuzileiro, vou dormir na toca do lodo. E repara, eras menino de bater na parede e dizer: epá, estou a dormir, Claro, não deixem-me estou a dormir, cegar, então. quer dizer. Batia lá com 2 granadas, então, meu amigo. You must be Jack. How did you know that? I've been expecting you. They've moved the girl. Get in. Get under there. If they see you, we're both dead. Who's gonna see us? You don't want to know. Olha, em termos de jogabilidade ainda, não sei qual é a vossa opinião quanto a isto, mas o comportamento da mira, eu sinto que eles foram muito buscar ao CS 1.6 na altura. A mira tinha aquele comportamento de se aumentar se começavas a dar o full Carregavas de no rajada. gatilho. Quando davas crouch ela ficava mais apertadinha para estar mais para sentir que eles foram buscar as influências aos lugares certos. Que é que achas? Sim. E acho que é uma das melhores coisas, mesmo até o dia de hoje, essa jogabilidade de mira, em que se tu carregares de rajada, mesmo no Call of Duty, isso acontece. Quando tu metes a mira de rajada, quando disparares a pistola de rajada, tu perdes a precisão do tiro. E no Far Cry notava-se isso. Que para quem começa a jogar é tudo topo de gama, aquilo não é só aponta e dispara, porque Sim. tu se tivesses metralhadoras de pouco alcance, tu a usares isso não acertavas em nada a não ser nas árvores à tua volta. E achei muito engraçado esse método de jogo que introduziram. Não sei se foi não buscar ao CS, porque na altura no CS também era outro jogo também fora de série para jogar em multiplayer. Sim. Mas gostei do que agora depende, depois é muito da arma. Eu sou muito focado nas M4, que era o que eu tentava usar no máximo jogo, era sempre as M4. Sim, opa, basicamente no CS tinha isso que estás a dizer, que é se fizesse um full, basicamente a arma inclinava-se para cima e continuava a disparar. E esta é a loucura da parte do CS, que é quem sabe jogar CS a sério estuda o padrão que a arma faz quando faz full. Porque cada arma tem um padrão diferente de tiro. Eles aproveitam isso. Sim, por exemplo, há muitos treinos. É só estares à frente de uma parede, fazeres full sprite e veres o padrão que a arma faz, que é para quando estiveres em jogo e em pânico, tu fazeres um full e saberes que estás a atingir o inimigo com aquele padrão. Opa, mas isto é um nível doentio não é? Isto é um nível doentio de gaming. Nós aqui somos gamers. Mas vejo que é o teu nível. Na parte do... Não, joguei muito CS, mas o CS é aquela questão que é, tu achas que és o maior. Muito CS, a chegar ao ponto, tu no CS apontares uma arma à parede. Epá, eu não disse isso, eu não disse que apontei a arma à parede, eu disse que vi alguém a apontar. Porque isto é como tudo, alguém passa horas à frente de uma parede a experimentar sprites e eu depois vou ao YouTube, vejo o vídeo deles e aprendo. Em 1 minuto, é mais fácil. Mas isso sou eu. Has-me dizer qual é esse vídeo no YouTube para eu ver que eu nunca vi. Mostra, claro que sim. Do grande mestre Zorlak. Mas pronto, isso são para outras andanças e para outros episódios. Mas de toda a forma, basicamente, tu ali, não sei se tinhas esse padrão já, mas a arma desviava-se para cima e começava a perder essa mecânica que acho que era uma coisa muito, muito fixe. Quanto àquilo que o João estava a falar há pouco, da parte escura, eu sei exatamente a zona que estás a falar, que era uma parte na história em que nós somos raptados pelo Dr. Krieger e estamos num helicóptero enquanto a senhora que nós andamos atrás durante o jogo todo, que é a Valerie, e que encontramos e descobrimos que é uma agente da CIA. Esta história é fantástica. Está aqui, voltas e voltas, traições. Isto parece uma telenovela mexicana, mas basicamente o Dr. Krieger era um doutor maluco que estava a trabalhar nessa ilha e que estava a experimentar para fazer criaturas. Exatamente, que eram chamados Trigens, ok? Que eram assim seres muito, muito hardcore. E quem olha para os Far Crys de hoje em dia, de facto, este Far Cry é capaz de ser o único que foge um bocadinho aos Far Cry normais em termos de história. Lá está. Isto era quase um jogo de ficção científica. Os Far Cry atuais é que fogem
ao principal. Sim, não é? mas como são mais e só ouveste, percebes? Mas Se calhar. tudo começou neste. Sim, e há muita gente que em cronologia coloca este como o último Far Como o Cry, último Far ou Cry. seja, os outros serem prequelas. Sim, sim, sim. Mas basicamente esse doutor andava a fazer essas experiências na ilha e basicamente o que ele queria era começar a tirar samples desse ADN dos Trigens para injetar nele próprio e transformar-se num super ser maléfico que quer dominar o mundo e ao mesmo tempo destruir isto tudo, que é uma coisa que eu Claro. nunca percebi nos Sim, sim. vilões. Como é que eles querem destruir o mundo, depois o que é que eles vão reinar e onde é que eles vão mandar. Sim. Não sei em quê, O Thanos mas pensava da mesma forma. pensava, pronto, o Thor depois acabou por tratar disso, não é? Mas de toda a forma, o que é que acontece? Há uma parte em que és raptado pelo Dr. Krieger e estás com a Valerie e é de noite e estás no helicóptero e ele dá-te um chute no rabo e deixa-te à tua mercê na ilha, completamente a anoitecer no meio dos Trigens, já todos evoluídos e soltos. E é nesse momento em que tu dizes: não, isto não é um jogo normal. Eu estou num jogo de ficção científica autêntica com criaturas que conseguem escalar paredes a tentar me matar e eu vou ter que me virar com as poucas balas que tenho, porque também havia essa parte de gestão de munições. Sim, munições, sim, sim. do armamento. E aí nessa fase acho que a mecânica do barulho também entrava aí, porque era se tu fizesses muito barulho, mesmo ou a correr ou a disparar, os gajos vinham atrás de ti logo. Também tinhas aí de ter cuidado. Pá, eu lembro-me que essa fase era um bocadinho assustadora. Muito tenso. Tu ias era andar intenso, devagarinho e de repente ouvias um galho a partir e tu, oh diabos. Yeah. Alto, para tudo. É Ok, verdade. consigo prosseguir. Porque tu também tinhas, é engraçado falares nisso, tu também tinhas uma mecânica de stamina. Este jogo tinhas uma barra de vida, tinhas uma barra de colete de vida e depois tinhas uma stamina e tu corrias ao ponto em que a stamina te deixava correr. Portanto, era importante saberes a que distância também- estavas de um abrigo para te poderes chafar. E também tinhas aquele ponto que tinhas que apanhar a medicação para a malária. Opa, não, aquilo basicamente era uma experiência essas experiências que o doutor estava a fazer. Ele basicamente injeta a Valerie com aquilo também, ela começa a ficar doente e a transformar-se num Trigen. Porque a questão é, a dose que tu controlavas aquilo era um bocadinho como as anestesias, não é? Que é aquilo, basta um ligeiro, pá, não percebo muito daquilo, mas basta um niquinho de nada para ser a diferença entre a pessoa ficar anestesiada ou ir para o jardim das tabletas. Concordas? Sim. Isto está correto, João, que eu estou a dizer, ou estou a dizer aqui uma grande barbaridade? Não, mas é mais ou menos isso. A distância é ténue, não é? A diferença entre basicamente um veneno e um medicamento é a dose, muitas vezes. Exatamente. Se tu deres uma grande dose, até por exemplo da cafeína, se tiveres uma grande dose de cafeína também podes morrer. Isso aí, a diferença é a dose. Mas já por acaso não me lembrava aí dessa mecânica da medicação e não sei o quê, mas agora que falam nisso já é verdade. Sim, é sim. verdade. Sim, senhor. E basicamente o que esse médico queria era fazer essa questão da dose, que era controlar ao ponto em que ele fica um super humano dotado desses genes, mas quem ele não gostava ele punha a full dose e então as pessoas transformavam-se em trigenes, que é o que nos começa a acontecer. Agora poderá ter algo a ver com a malária, honestamente não sei, mas do que eu joguei na altura Não, mas era acho que era a essa... medicação que a gente apanhava, era medicamento para a malária, não sei se... Ok, mas então, estamos a falar de coisas diferentes. Não estou a dizer que era a malária que ele sofria. Agora a medicação que a gente... A medicação, a ok. medicação que nós tínhamos que apanhar era a medicação para a malária. Sim, faz sentido. Até ele pegava, quando começava a ficar meio zonzo, tomava um E medicamento. tomava aquilo. Engraçado, olha, que agora estás a falar nisso, os Far Cry todos tiveram aquela animação, agora o último 6 em que tu tens os dedos partidos e voltas a pôr os dedos no sítio ou apagas um charuto na ferida, eles todos tiveram essas animações de recuperação engraçadas. Sim. Mas basicamente no final tu começas a ver que o teu braço com que tu empunhas a arma e que é das poucas partes, tu vês enquanto jogas, começa a ficar verde e começas a ver que estás infectado e é uma corrida contra o tempo muito, muito fixe. Exatamente. Tu viveste isso até ao limite, João. Não, eu lembro-me que gostei muito do jogo e que joguei até ao fim e depois disso, sinceramente, os outros Far Cry a seguir era o que estavas a dizer há bocadinho.
A história já não tinha assim tanta ficção científica, já é mais terra a terra, já é mais. Tens um vilão que é um gajo, que é Um ator uma pessoa de conhecido, carne e normalmente. osso, não é? Já não tens assim. Eu depois desse só joguei assim. Olha, joguei o 2 que não me puxou muito, joguei só as primeiras missões. E depois joguei o 3 também. O 3 também gostei muito. E depois disso, pá, não, sinceramente. Não voltei assim a pegar muito nos Far Cry. Pá, mas lá está, o primeiro acho que foi icónico e deu início a uma série que já vai no 6º jogo, portanto Sem sombra de dúvida. foi um marco na altura, não é? E tu, Gil, os Far Cry que jogaste, Só joguei 1, 2 e 3. 1, 2 Ainda e 3, ainda não a joguei primeira mais nenhum. trilogia. Ok, pronto. Quero ver se começa a jogar outra vez. Ainda hoje estive aí a fazer a sondar para ver preços, para ver se começa Eles estão baratinhos neste a momento. jogar outra vez. Olha, eu joguei o 4, 5 e 6, sendo que comecei pelo 6º, porque lá está, só tinha tido a experiência, do primeiro jogo e depois gostei tanto do 6 que voltei, fiz o 4, que é passado nos Himalaias. O ambiente daquilo é espetacular e o quinto foi o que eu menos gostei destes 3 novos. Porque é passado nos Estados Unidos, ali tem uma parte religiosa interessante, a história é interessante, mas em termos de ambientes e de variedade e tudo mais, talvez o meu favorito seja mesmo este último 6, que eu acho que eles fizeram ali coisas muito interessantes e não senti, por exemplo, o que senti no Assassin's Creed Valhalla, que foi aquele mundo aberto que a Ubisoft costuma fazer só para encher chouriço e ter um mapa com coisas, com checkpoints para fazer. Por acaso estes Far Cry acho que valem a pena dentro vocês sabem que vão jogar um jogo da Ubisoft, não é? Portanto, dentro daquilo que a Ubisoft costuma entregar é bastante interessante. Nunca é nada de original, como é um Red Dead Redemption ou algo assim, mas são jogos muito, muito, muito bons e muito bem feitos. Portanto, eu recomendo principalmente o 6, que é o último, e se calhar é o mais fácil de vocês jogarem, porque tem uns gráficos espetaculares. O jogo é absolutamente bonito. E depois é aquele jogo que consegue fazer aquela coisa que é, tu consegues ligar o jogo e meter-te num avião, saltas de paraquedas e o que é que eu vou rebentar hoje? E é sempre tudo fixe. E nem todos os jogos conseguem fazer isso, e essa parte é muito porreira. Uma das coisas, voltando agora ao Far Cry original, uma das coisas que este Far Cry colocou e que também foi um bocadinho pioneiro nesse sentido, foi um sistema de multiplayer que na altura dava a hipótese do pessoal jogar 3 modos. Eu apontei aqui, é o Free for All, o Deathmatch e o Assault. Exatamente. Agora a questão é, o Deathmatch e o Assault são aborrecidos porque têm regras e um tipo tem que andar a fazer coisas. Então houve 2 tipos, que neste caso foi o André Leitão e o João Paulo, decidiram ir no Free for All para uma ilha, esconderem-se um do outro e andarem aos tiros a caçarem-se. Então o que é que acontece? O André, como na altura tinha uma capacidade cognitiva menos desenvolvida, menos desenvolvida, exatamente, não reparou que o João Paulo estava numa torre com uma sniper, e então o André andava cá em baixo feito de palhaço à procura de pessoas e a levar tiros na cabeça, enquanto que do outro lado estava o João Paulo a rir-se, muito divertido, não é? A carregar enquanto carregava a arma e limpado à espera que eu desse spawn novamente. E eu dava spawn e via uma bonequinha andar lá em baixo a olhar e o que é que acontece neste ponto? Neste ponto acontece um momento na minha cabeça em que eu estou a ser completamente owned neste jogo. E portanto, mas também não lhe quero dizer que não sei onde é que ele está escondido e que estou. Então vou-me fingir de parvo. E peguei num barco e comecei a andar às voltas na ilha. Ele veio um tiro na cabeça, como é óbvio. E foi aí que eu percebi que ele estava numa torre. E acho que foi um tiro bem dado, não é? Foi, sem dúvida. Nessa altura era para abater. Mas foi aí que eu percebi que ele estava na torre, pá. Porque ele não conseguiria dar um tiro daqueles. Em primeiro lugar, se não tivesse uma sniper.
e se não tivesse num barco. Num barco, claro. Então foi aí que eu consegui depois ir à torre e aí já ficou mais mano a mano a coisa. Pois é, Mas pois tivemos é. essas experiências Pois de foi. multiplayer brutais em que um tipo tinha que trocar IPs, não era? Eu já não me recordo muito Olha, bem a questão. pois, em relação a isso, eu acho que, pronto, na altura havia uma coisa que os jogos tinham que era poder jogar em LAN, ou seja, por exemplo, mesmo o Age of Empires e o Command and Conquer e não sei o quê, tu se tivesses 2 computadores em que tivessem o jogo instalado, tu não precisavas de te ligar à internet, tu podias jogar em LAN na rede local. Sim, Isto numa altura em que nem todas as casas tinham internet, não Claro, é? Estamos a falar claro. de há 18 anos atrás, não é? E esse o Far Cry começou, tinha essa vertente multiplayer e tinha a opção online, em que pronto, no online normal, e tinha a opção de LAN. O problema aqui, porque é que a gente não jogou online? Porque tu, para jogares online, tinhas de te ligar aos servidores Da Ubisoft. da Provavelmente. Ubisoft, Da ou Ubisoft, da Crytek, não é? Tinhas que ter o jogo original, não é? Sim. Nós não usávamos disso na altura. Não, mas eu vou-te dizer, por acaso nós tínhamos Não, o jogo eu- original, João Paulo. Estás a confundir com o GTA. Não, tu é que tinhas. O João acho que não tinha. Não, vou-te Pois. explicar porquê. Porque este jogo foi oferecido e o João vai se lembrar disto. Vai, O foi João para foi Big oferecido numa Bimotor Gamer. Mas Pois foi, numa Big Game. Mas não Era, era, o foi na demo, revista. não era só o demo, ou era o jogo. É, Não, não. era o jogo completo. Eles ofereceram Era o jogo Foi assim que eu completo. tive o jogo também. Sim. Só que eu não tinha Olha, LAN, azar. Sim. Eu era pobre na Agora, altura. o João está a Então- confundir com outro momento épico que foi no GTA San Andreas. Conseguimos criar havia um modo, uma coisa assim online, em que eu começo na casa do CJ e de repente o João diz: Eu já cá estou. Eu digo: Estás aonde? E olho à volta e não vejo o João. E de repente ele diz: Olha para cima, eu olho e ele está de jato sobre o VAR. Portanto, o João tem estes momentos épicos que no multiplayer consegue sempre me fazer parecer. Pronto. Percebes? Eu sou um gajo que está só a experienciar o jogo. E o João é o tipo fixe que anda se houvesse, se calhar aparecia do overboard, assim, a curtir. Com... Resta dizer Epá, não que percebo, meu. a partir dessa altura a gente nunca mais jogou online. É A verdade. partir daí o André desistiu. Mas também é importante dizer que essa versão do GTA tinha alguns problemas. Aquilo depois breakava, Sim, de repente sim. eras quicado. Lá está. Não, Mas eu acho- Problemas de quem é pirata, não é? Mas Quem eu é- acho que o André Exato, ficou exato. com esse problema, que ele agora todos os jogos que inicia, mesmo sozinho, olha sempre para cima para ver onde é que anda o João. Ficou o trauma, É pá. verdade, Ficou o trauma. momentos épicos, pá. Não, mas é só para concluir aquilo. E depois tu para jogares em LAN, tipo, tu estavas na tua casa e eu estava na minha, aquilo, para estares em LAN tens de estar na mesma rede. Então havia um programa na altura, que eu sinceramente já me lembro do nome do programa, em que aquilo criava-te uma LAN virtual, ou seja, Tens tu toda a davas o razão. teu IP, eu dava o meu, e aquilo era como se os dois computadores estivessem na mesma LAN, e aí conseguia jogar um contra o outro, não é? Jogava. Só que- Tens toda a Lá razão, lembro-me. Lá está, só que só jogava quem estava dentro dessa LAN virtual, ou seja, era sempre um contra o outro, era sempre nós os dois. Pronto, e os jogos depois, a partir ali de uma certa altura, já deixaram de estar essa opção e já só tem a possibilidade de jogar online. Pá, mas era muito fixe. Momentos épicos, pá, momentos épicos. Foi muito bom, foi muito bom. No voice chat, eu só vi o João a rir-se e a dar tiros e a limpar a arma. Mas a última vez que o João me tentou trazer para o mundo multiplayer, eu já não aguentei, que foi no Battlefield, não sei se te lembras. Sim. Na sim, Origin, sim. o João disse: Sim. pá, vais gostar disto. Eu, pá, não sei bem. E ele, vais gostar. E de repente, eu quando abro os olhos, estou num mundo aberto, quase para um mapa gigante, com coisas a rebentarem, pessoas a matarem-se, a darem tiros, e de repente olho para o lado e está o João: anda para aqui, ele está dentro de um jeep, ele salta para aí para a metralhadora, e de repente eu começo a dar tiros não sei onde, e de repente morremos. Eu pergunto ao João: o que é que aconteceu? Ele disse: fomos abatidos por um jato. Eu disse: isto é demais para mim, está a acontecer muita coisa ao mesmo tempo, não há uma linha coerente de jogo, portanto eu acho que vou dar o fora. Estes multiplayers novos não são para mim, mas compreendo que a malta nova mais frenética, que tenha altos reflexos, Sim, consiga acompanhar aquilo. Epá, eu já não consigo, sou um velho, acho que sou um old gamer. Somos old gamers aqui, pronto, é o Old que é. gamers, pá, old gamers. Olha, João, não sei se queres adicionar mais alguma coisa relativamente a este jogo. Gil, tu tens mais alguma coisa que queiras Não, pelo menos adicionar? acho que falámos tudo no jogo, pelo menos
da ideia que eu tive e da experiência que eu tive foi tudo falado. Não tenho nada a acrescentar. Não sei se o João tem alguma coisa a acrescentar. Sim, olha, só dizer que ele saiu no mesmo ano que o Half-Life 2. E o Half-Life 2 é para mim dos melhores jogos que está no meu top 5. Verdade, verdade. Vocês fizeram aí um top 5, ele está no meu top 5, o Half-Life 2. E são jogos, parecendo que não, são 2 FPS, mas são jogos muito diferentes. Saíram no mesmo ano e não tem nada a ver um com o outro. E eu acho que essa diferença e essa poderes entrar num mundo completamente diferente, teres premissas completamente diferentes e deixar-te envolver nestas histórias completamente diferentes, acho que é esse um dos fascínios dos videojogos e acho que é por isso que nós jogamos, por nos transportarmos para este mundo e por termos assim momentos épicos uns com os outros e divertirmos-nos à brava a jogar assim, e pronto, são momentos que a gente guarda para sempre e olha, esperemos que continue a haver assim uns desses, né? Sem sombra de dúvida. Eu tenho um amigo meu que fez um episódio connosco do Red Dead Redemption, em que ele disse uma coisa que é muito verdade, que é nós que jogamos, é como se tivéssemos vivido várias vidas diferentes. Ele disse, eu fui cowboy, eu o ano passado fui samurai ao jogar o Ghost of Tsushima, fui um duende mágico à procura de uma princesa numa floresta. Nós experienciamos isto, é como se tivéssemos, são experiências que nos dão e são experiências feitas por outros seres humanos, e eu acho que isto é uma vertente de cultura riquíssima e é uma coisa muito difícil de ser feita. E acontece nos livros, acontece na música, e acontece também nos videojogos, nos filmes, nas séries. Portanto, nós, sendo que nos outros meios, eu já dei essa minha opinião, é de uma forma passiva, nos videojogos nós estamos ativamente a participar e é por isso que nos empurra mais para dentro. E nós, de facto, o que ele diz faz sentido, que é, eu fui cowboy numa vida passada e estive em Strawberry, nós fomos um mercenário, um ex-combatente que foi contratado para escortar a Valerie e ficou abandonado numa ilha sedenta de criaturas, com criaturas sedentas de sangue, e portanto são coisas que nós passamos e que falamos uns com os outros como se tivéssemos vivido, e só por isso como se valeu a tivéssemos pena. vivido, não, vivemos. Com o que vivemos. E ainda por cima depois partilhado com outras pessoas, quando jogamos com outras pessoas. É por isso que eu gosto muito de jogos co-op, acho que eles não deviam acabar, principalmente os Scouts co-op, os Streets of Rage, mesmo sendo os jogos simples que são, que aquilo não tem história nenhuma, mas o facto de estares a partilhar a experiência com um amigo é sempre uma coisa muito, muito porreira. Olha, estou-me a lembrar do Wolfenstein, o mais recente, que faz isso. Jogas com duas irmãs gêmeas e é mesmo para duas pessoas. Nós podemos jogar isso. Pronto. Porque eu tenho na Switch e tenho o Buddy Pass, que permite que um amigo jogue gratuitamente. Não tens de ter o jogo. Só dá para jogarmos em co-op. Estás a ver? É uma coisa porreira que eles meteram, que é, eles sabem que essa experiência, aliás, neste caso, que é o Wolfenstein, agora não estou a lembrar do nome, eu peço imensa desculpa, mas é o último Wolfenstein que saiu. Eles criaram precisamente para ser uma experiência de 2 jogadores, eu acho que isso devia haver mais, porque depois daqui a uns anos temos estas situações que é 2 amigos a recordarem-se de uma situação em que um foi um bocado nabo e o outro claramente superior. O Wolfenstein Youngblood. O jogo chama-se Wolfenstein Youngblood. Exatamente, Youngblood. João, muito obrigado por teres participado neste episódio. Fico mesmo contente sempre que a gente conversa. É incrível. Obrigado eu, e olha, gostei muito e continuem a fazer um bom trabalho. Gosto muito do vosso podcast e continuem, e quando me quiserem voltar a trazer aqui, estou à vontade, Pronto, muito obrigado. Assim muito será. Obrigado. Olha, obrigado quanto a nós, vamos despedir das pessoas. Claro que elas podem sempre subscrever ao nosso canal, se ainda não o fizeram. Claro, como é que elas conseguem fazer isso? É muito complicado, Gil. É muito complicadíssimo. Basta entrar ou no YouTube, Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast, Amazon Music. Basta escrever lá Old Gamers PT
e lá aparecemos nós com estes novos episódios e os episódios mais antigos. Perfeito. As pessoas que quiserem enviar questões ou perguntas podem fazê-lo também para o e-mail oldgamerspt@gmail.com. Estamos Instagram também ou no Facebook. Estamos também na plataforma Popcast, que é a nova plataforma da Rádio Renascença. Eles tiveram o prazer de nos aceitar lá, portanto também nos podem ouvir nesse agregador, se assim o preferirem. Quanto a nós, muito obrigado por estarem desse lado, é sempre um gosto, e vamos, se calhar, dormir um bocadinho. You beat me once more, Dre and Tiago. We'll see us again in the next episode of All Gamers.